A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela tá perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste. E aí galera, tudo bem? Mais um Dericast no ar. Hoje com o meu amigo Rogério, com participação especial. Sempre quando é um tema político ele está presente porque sabe tudo de política. Não, eu não sei quase nada. Tudo. Na verdade, a gente enxerga o óbvio, né? E aí troca ideia. O óbvio ideia. é mais fácil de enxergar, né? Que às vezes as pessoas não têm esse desprendimento de enxergar o óbvio. Porque o óbvio ele confronta, né? Você não tem como negar. E aí, né? Mas vamos lá, apresente o nosso convidado. Meu aí. amigo Sanderson Moura. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Alderiano? Quanto tempo, né? Não é, Nós nos rapaz? Conhecemos há muito tempo. Não é? Desde o nosso amigo Taboada. Taboada, rapaz. Taboada E o meu amigo Rogério, né? Venceslau. Satisfação poder conversar de novo com o Sanderson, que é um cara muito inteligente, que tem um conhecimento muito abrangente. E eu já quero começar nessa vibe. Pode ir. Sanderson, me permita chamá-lo assim, né? Pelo nosso grau de amizade. Sanderson, você é um cara muito inteligente, que tem uma carga de leitura enorme, já se destacou no Acre como um tribuno, como um grande advogado, jurista, e não precisa mais provar isso para ninguém, né? Você hoje é uma referência em termos de conteúdo, bagagem. Aí, quando a gente olha para a política, que é uma seara na qual você já vinha militando, mas agora você entra como candidato. Quando a gente olha para a arena política, a gente percebe que nos últimos anos a política perdeu muito do conhecimento, da intelectualidade, que é tão importante para a evolução de qualquer sociedade. E o que a gente vê? De repente eu acordei, né, e vi que quanto mais limitado intelectualmente é o político, mais ele tem sucesso. Claro, tem suas exceções, mas me parece que isso está se tornando uma regra geral. O que aconteceu? Onde foi que a gente começou a descer essa escada rumo à mediocridade? Não é uma pergunta assim tão fácil de responder, mas a gente vê que nem todos os tempos da história da humanidade teve isso, né? Em alguns momentos da história da humanidade, grandes políticos ascenderam ao poder e grandes intelectuais. Sim. Se a gente pegar como referência a Grécia Antiga, nós vamos ter lá Péricles, que foi o grande estadista da Grécia. Grande referência. É o cérebro da Grécia Antiga. Lá em Cícero nós vamos ter Marco Túlio Cícero. No próprio Estados Unidos nós vamos ter grandes estadistas ali no século XVIII, né? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Grandes nomes, pessoas que eram intelectuais. No Brasil nós já tivemos um Rui Barbosa, que quase foi presidente do Brasil. Então, quer dizer, há um espaço para os intelectuais na política, mas nem sempre é algo fácil de ascender a isso. Precisa do tempo, do movimento, do momento certo, né? Até das mudanças sociais, para que a sociedade às vezes se canse de colocar pessoas vazias no poder e sinta a necessidade de ter uma representatividade mais sólida. E eu estou acreditando que nós estamos vivendo num momento de transição, num momento de renovação que pode ter essa possibilidade de pessoas que têm um vínculo com o saber, com a filosofia, com a intelectualidade, da sua contribuição no parlamento brasileiro. Porque o Senado, o que a gente espera do senador é que ele possa pensar as grandes questões nacionais. Ele não seja só uma pessoa paroquial, ele seja uma pessoa que pense o país, pense a democracia, pense o sistema de governo, pense o desenvolvimento do país. Então é um pensamento mais amplo e precisa de uma certa capacidade de reflexão, né? Pensamento, né? De pensamento. Me conta como é que foi a tua história, assim, o teu início. Muito difícil de se formar no Acre. Você veio de onde? Qual é a tua origem? Assim, pra gente conhecer bem legal, assim, a fundo. Minha origem é Tarauacá. Eu nasci em Tarauacá. Quando deu ali 13 anos, eu fui para Cruzeiro do Sul, para o Seminário dos Maristas. Então lá eu estudei um tempo em Cruzeiro do Sul. Legal. Estudei no Instituto Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul. E
Participei de alguns concursos de oratória na época, é incrível, né? Que na época, aquele momento da década de 90 tinha concursos de oratória. Legal, hein, cara? Eu ganhei o meu primeiro concurso de oratória em Cruzeiro do Sul. Já veio conversando a tua história aí. Aí eu retornei para Tarauacá, me formei em magistério, atuei na União Municipal dos Estudantes Secundaristas, no Grêmio da Escola, no movimento estudantil, fui agitador cultural na cidade de Tarauacá, organizei um tanto de festivais lá, cheguei até a participar do Fora Colo, que eu sou dessa geração ainda. Legal. Mas 92, pintei o rosto, sou dessa geração do Fora Colo, cara pintada. Legal. E depois ali com 17 anos eu fiz o vestibular para História, porque tinha muita vontade de fazer História, eu gostava de História, né? E vim para Rio Branco e fiz História. Me formei em História e depois entrei no mestrado de História, mas desisti para fazer Direito, porque também era outro sonho meu ser advogado. Então me formei em Direito e atuo como advogado criminalista. Mais na frente eu fiz Filosofia e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Acre. Caraca, o currículo do homem é invejável. Agora, pergunta quantos livros ele já leu? Quantos livros? Rapaz, eu não acho que eu não li muitos, não. Eu acho que eu devo ter lido uns 3.000, 4.000 livros. Assim. Tu que gosta de ler? Eu acho que não é nem muito. Não, eu não cheguei a tanto, mano. Eu já li muito, mas... Eu sou um leitor voraz desde ali dos meus 13 anos, desde quando eu entrei no seminário, sou um leitor voraz. Quando eu vim para Rio Branco, eu acho que eu já tinha uns 50 livros, 100 livros. Hoje eu tenho mais de 5.000 livros. Minha vida é comprar livros. O rapaz do correio, quando chega lá, disse: eu não conheço outra casa aqui em Rio Branco onde se entrega mais livros. Caraca. Quase todo dia ele entrega um livro lá, que agora a gente compra pela Amazon, né? Então, sim, mais fácil. E todo dia praticamente chega livros lá. Então eu sou um voraz comprador de livros. As pessoas chegam lá, já leu tudo? Não li tudo. Então para que compra? A pessoa que ama livro não quer saber se vai ler hoje, amanhã ou depois. Às vezes tem livros que a gente lê um ano depois, 2 anos depois. Olha, eu li hoje um livro de um filósofo americano chamado Thomas Paine. Eu já tenho esse livro desde 2001. Caraca. Eu terminei a leitura hoje, né? O senso comum, ou seja, chegou a vez daquele livro. Caraca. Foi um dos livros que influenciaram a Revolução Americana. Cara, só um pouquinho, Rogério. E eu esqueci de pegar um livro pra ti, porque aqui todo mundo que vem aqui eu dou um livro. Mas nos bastidores eu vou lhe dar um livro. Beleza. Entendeu? Tá. A questão do livro, o livro tem um poder que vai além do físico. Sim, claro. Quantas vezes na minha vida eu precisava de ideias, de caminhos, e um livro praticamente caiu no meu colo. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas parece uma coisa divina. É divina, exatamente. Impressionante. Em alguns momentos de desânimo na minha profissão, quem me tirava do desânimo era algum livro que eu encontrava. Legal, hein? Então o livro é tipo meu conselheiro, é meu mestre, é meu professor. Eu faço dos livros meus grandes amigos. Então estou sempre rodeado de livros. Né? É um grande mentor o livro. Sim. É muito difícil eu atrás de uma resposta que eu não encontro num livro. Então serve como uma inspiração, acho que Deus fala por meio dos livros quando a gente precisa, né? Deus fala da maneira que cada um pode entender. Então acho que os leitores, Deus fala por eles. Que você está precisando de uma palavra, aquela leitura vem como um encaixe, né? Exatamente. Um encaixe perfeito. Então eu tenho assim uma ligação muito íntima com os livros, muito íntima mesmo. E assim, eu sempre vou direcionando para a política, né? O que esse conhecimento, Sanderson, que você acumulou na sua vida, lhe ajuda na seara política? Olha, principalmente na visão da política. Nesse entendimento de que a política é uma arte, é uma ciência. A política está para servir o povo, o Estado, o governo, ele é construído para servir a sociedade. Que a sociedade escolheu em determinado momento de sua evolução, construir uma representatividade para poder servir aquele aglomerado de pessoas. Então o Estado não pode perder essa perspectiva, que ele existe para poder trazer para as pessoas, garantir o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, à educação, a busca da felicidade. O Estado, o governo existe para isso. Então o político, nessa perspectiva, ele é um grande magistrado da nação, deveria ser o político. Que Aristóteles dizia que era, de todas as ciências, para ele era maior. Era a política que coordenava o direito, coordenava a vida em sociedade. Então, eu vejo que nesse momento a gente precisa de estadistas. O mal da sociedade nossa é estadista. Nós temos muitas pessoas desabilitadas para a vida pública, sem condições de liderar, de comandar, de ter uma visão social, de Estado, sem conteúdo, sem compreender como funciona a sociedade, sem valores, sem princípios que norteiam a sua condução.
Eu acho que a crise da humanidade é a crise de estadistas. Se a gente for ver, aonde tem um Estado pobre, onde tem um país desorganizado, ali tem um governante despreparado. Quando há um governante preparado, um estadista, a nação se desenvolve, prospera em todos os campos da ciência, da educação, da cultura, da arte, das liberdades. Então a crise é de estadista, a crise é de liderança. Eu tenho essa visão. Né? A crise econômica, mas eu vejo que a crise que nós estamos vivendo é, acima de tudo, uma crise de estadista, uma crise de liderança. Nós vamos chegar a explorar mais esse assunto, tendo o Acre como exemplo, mas antes eu quero a sua opinião no seguinte aspecto. Na teoria, como você colocou, o Estado, ele é muito bonito, né? A ciência o coloca como o maior marco da evolução da sociedade, né? A organização do Estado. Mas a gente vê o Acre, por exemplo, em algumas situações o Acre enxergou o Estado como um vilão. Essa desconstrução, né? Esse viés contrário que o Estado adquiriu de ser visto como um vilão. Aí é onde começa a prosperar o crime organizado, né? O Estado paralelo. Eu queria que você desse um olhar sobre isso, Sanderson. É possível reverter isso? Onde foi que nós erramos como sociedade? Por que que hoje tanta gente já não acredita mais no Estado? Eu acho que vai na mesma linha, né? Olha, Maquiavel, ele já dizia que um conhecimento importante para o político era a história. Em determinados momentos da história, nós tivemos sociedades que estavam praticamente perdidas, pelo domínio do gangsterismo, das facções criminosas, que não é coisa nova. Esse negócio de facção criminosa sempre existiu na história. Sim, claro, da humanidade. E também, em determinados momentos, essas sociedades conseguiram se reerguer, se organizar e cumprir o seu papel social. Eu acredito, a minha visão de sociedade é uma visão otimista. Eu acredito que é possível a gente reverter essa situação no qual o Brasil vive, o nosso Estado vive, colocando... A solução é por onde? É pela política. É por pessoas que tenham um compromisso social, pessoas que sejam capacitadas. Claro que geralmente todo mundo diz isso, né? Mas a gente precisa encontrar realmente pessoas que tenham condições de conduzir a sociedade. Porque um homem não governa sozinho, ele precisa ter as pessoas capacitadas no campo da segurança, da educação, escolher bem os seus assessores para conduzir o desenvolvimento da sociedade em todos os campos. E às vezes a pessoa chega no poder, só coloca gente incompetente ao lado e aí piora tudo, todos os campos, né? Não tem ciência da governança. Então depende muito. Eu reafirmo a minha visão. Depende do líder que está na frente. Quando você vê uma crise em família, uma crise numa empresa, uma crise no partido, uma crise numa nação, uma crise no Estado, ali por trás tem um líder fraquejando, tem um líder fraco, tem um líder despreparado, tem um líder corrupto, tem um líder que não tem competência para manter aquilo ali funcionando. Não tem impulso, não tem moral. Não tem impulso, não tem moral, perde a credibilidade dos seus liderados. Então isso acontece no micropoder e também acontece no macropoder. E nós vemos isso no Brasil e nós vemos isso na sociedade acriana. Nós vemos isso em muitos lugares do mundo. Tu acha que o Acre, como Estado, ele está aquém de Rondônia, que foi Estado muito depois? O nosso Acre, pelos índices que nós estamos acompanhando, é um dos estados mais pobres em todos os índices, né? Em todos os índices do Brasil, o Acre é um dos estados mais atrasados, mais pobres. E é muito lamentável isso, né? Que a gente figurar nessas estatísticas aí como um estado mais desarticulado do ponto de vista social, econômico, cultural. E nós sabemos da potencialidade do nosso povo, da inteligência do nosso povo. Quantos talentos nós não temos aqui no Acre em todos os campos, né? Se a gente for ver do pensamento, da cultura, da poesia, da música, os talentos que nós temos no estado do Acre, essa terra bonita que nós temos. Então, falta gestão, falta capacidade de comandar, falta organização. Uma terra fértil, né? Uma terra fértil. Por que as pessoas ainda não enxergaram isso? É como você falou no início, é o óbvio. E às vezes eu me sinto até constrangido porque eu penso que eu estou falando do óbvio. Mas não tem outra saída para essas mudanças na política, não que você falar o óbvio. E o óbvio não é fácil de enxergar. Tem um livro, tem um livro
de um escritor brasileiro que diz o óbvio que ignoramos. Ou seja, o óbvio a gente ignora. Eu acho que é o Jacob Petri, né? Petri, Jacob Petri, né? É, o bom. É o livro dele, o óbvio que ignoramos. Então, Isso. tudo isso que eu estou falando aqui, para mim, soa muito óbvio. Às Pra vezes eu mim fico também. até constrangido em estar falando obviedades, mas são tempos que o óbvio é ignorado e a gente precisa falar. Que nós estamos numa crise de liderança sem tamanho no estado do Acre, no Brasil. Nós precisamos encontrar pessoas que tenham a estatura que o Brasil exige, que o Acre exige. Às vezes a simplicidade ela é muito mais eficiente do que querer falar bonito, querer falar e às vezes não ser compreendido. Não ser compreendido, exatamente. É, Eu acredito também que as pessoas podem compreender isso, que a sociedade pode compreender isso. Ela precisa ter alternativas de poder, alternativas de mudanças, possibilidades de votar em candidatos diferentes. Todos isso são alternativas, são caminhos que devem se mostrar na política. Eu quero mudar, mas com quem? Qual é o candidato que tem um perfil de mudança para o Acre, que Mudar pode com o representar mesmo, né? bem o Acre, que pode representar bem o governo, que possa me dar segurança para Sim. que eu possa votar, que me dê uma perspectiva de mudança, um otimismo. Então, o eleitor precisa ter essas alternativas de candidaturas. na última eleição, para governo, para senador, para deputado, o Acre fez uma grande mudança, né? Foi um movimento que colocou o grupo do atual governo praticamente hegemônico no poder, né? Porque a mudança no governo, a bancada federal toda praticamente aliada ao governo, 3 senadores, a maior bancada estadual, né? Assembleia Legislativa com maioria folgada, e não resolveu o problema do Acre. Pelo menos nem apontou uma direção, porque resolver não dá para fazer em 4 anos, mas nem apontou o rumo. Não apontou, o rumo está Então- tá à deriva. O povo agora está esperando uma nova oportunidade. É assim que eu enxergo. É assim, exatamente. A oportunidade que nós temos é a política. Chega um momento que o povo fica descrente, que o povo não acredita em política. Em político é a classe mais difícil de acreditar. Quando a gente vai fazer uma palestra, falar de política, falar de candidatura, a gente sente que o povo já tem uma reação muito grande contra a política. Político e advogado são 2 profissões que a pessoa, para acreditar, ele tem que conquistar primeiro o público, Verdade. a credibilidade do eleitor, pelo menos para sentir que ele está sendo sincero, que ele tem bons propósitos, que ele tem condições de representá-los. Então essa transformação passa pela política, passa pelas Você eleições. fica muito tranquilo em pedir votos? Hoje à tarde a gente entrevistou um empresário que ele foi candidato a vereador, né? E ele disse que tem alguma dificuldade de pedir voto hoje. Ele se sente meio envergonhado, assim, de chegar e pedir um voto? Eu gosto de pedir voto mais na época que está liberado mesmo, né? Sim, claro. E eu também, às vezes, eu respeito o eleitor, a pessoa. Às vezes, eu achando que eu estou pedindo voto, eu estou me intrometendo na liberdade dele de escolher. Sim. Né? Então, eu não tenho essa facilidade, e geralmente para algumas pessoas, que eu sei que aquela pessoa ali tem a capacidade de examinar, escolher, Claro. ver as propostas do candidato, ter a liberdade de decidir. Né? Mas eu peço voto também. Agora, quando liberar a campanha, aí é direto, né? Tem que pedir voto mesmo, Claro. não ganha eleição. O O cara papel, não né? tem eleitor que não vota no candidato, ó, ele passou por mim, não pediu meu voto, então não Tem voto isso nele. mesmo, acontece. Ele passou por mim, não apertou minha mão, então não vou votar nele. Então, essas coisas da política, o cara tem que estar... É forte. Eu não Coisas quero- simples da política, do dia a dia, mas se não fizer, passou aqui, não deu um bom dia, o cara só cumprimentou o fulano de tal, passou aqui e ignorou todo mundo. Então, isso o político tem que estar atento, né? Eu não quero induzir nenhuma resposta do entrevistado, mas assim, eu não consigo não dar minha opinião. Eu acho a polarização que a gente vive hoje no Brasil de uma superficialidade vergonhosa, sabe? Você fica muito raso, você fica só o mal contra o bem, o fulano contra o Beltrano, você fulanizar a política. Eu acho isso Fulanizar. muito pobre, sabe? A polarização empobrece o debate Pois é, político. então, nesse sentido, como é que você vê, o Sanderson? Puxa, será que a gente só tem 2? Só existe 2 lados? Não tem outra alternativa? Ou a gente fica com o ruim ou a gente fica com o pior? É o menos ruim, né? Olha, tem alternativas. Por exemplo, vamos pegar aqui um candidato no plano nacional, o Ciro Gomes. Ele, de alguma maneira, ele está no meio dessa polarização. Ele está colocando suas propostas, suas ideias, como ele pensa o Brasil, como ele vê o Brasil. Escreveu um livro chamado Projeto Nacional, o Desenvolvimento para o País. Enfrenta as grandes questões que o Brasil está precisando. Então, o Ciro Gomes, nesse cenário, ele foge um pouco dessa polarização. A sociedade, de alguma maneira, está polarizada, mas não quer dizer que nós não tenhamos, por exemplo, no plano nacional, um candidato que esteja
fora dessa Seja polarização. a terceira via que muita gente quer, né? A gente tem que parar para pensar, porque às vezes a pessoa está tão envolvida na polarização que às vezes ele não para ouvir uma pessoa que está fora desse debate. Eu já me contaminei, eu já não consigo mais nem enxergar. Por exemplo, eu paro para ouvir o Ciro. Eu paro para ouvir o Ciro. As propostas dele, porque me auxilia muito. Claro. Eu vejo que são propostas progressistas, são propostas fundamentadas, são propostas estudadas, uma pessoa que conhece o país. Eu paro. Porque o Ciro está trabalhando propostas para o país. O Ciro, para ti, é um cara preparado? É o preparado. Para mim, a pessoa mais preparada para governar o Brasil é o Ciro Gomes. Agora, a sociedade está tão polarizada que ela só escuta o Bolsonaro, que não fala nada de proposta, e o Lula, que eu não consigo ouvir nada de propostas dele também. São discursos, como você falou, vazios. Eu não digo nem retóricos, inteiro, né? porque eu respeito tanta retórica que eu não chamo isso de retórica. Retórica, para mim, não é retórica vazia, isso é um contrassenso. Retórica é uma disciplina intelectual, com solidez. Algo que tem sentido, né? Então a gente vê uma demagogia de esquerda e muitas vezes uma demagogia de direita. O que é a demagogia? É o jogo do povo, para agradar o povo, para receber aplausos. Eles não encaram as grandes questões que a nação está precisando resolver. E que precisa, né, cara? Então a demagogia é outro grande mal da política. É o populismo. Populismo tanto de direita como o populismo de esquerda. E o que é isso? É falar apenas para o povo aplaudir. Isso é um grande mal da política, porque não enxerga as grandes questões que precisam ser resolvidas, encaradas. Só age em busca do aplauso do povo. Eu, antes de começar a gravar, estava conversando aqui, a gente estava batendo papo, e o Sanderson trazia a impressão dele, né, da campanha, né? Tá na fase de pré-campanha e tal, de estar trabalhando na velocidade dele, né, no momento, no timing, e às vezes não adianta você também forçar a sociedade a entender uma coisa que não chegou a hora. Sim. Mas eu, nessa visão plural que eu tenho, eu acho que chegou a hora do Sanderson ser candidato, que ele já ensaiou isso várias vezes. Mas por que eu acho? Porque o Acre chegou numa encruzilhada onde me parece que não dá para piorar, né? Então, vamos colocar todas as cartas na mesa para ver se a gente tem solução para isso daqui. Né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu falei exatamente que eu não tenho pressa. Você me chamou hoje aqui para o seu podcast. Sim. Eu tô muito grato com isso, porque é a oportunidade que eu tenho de falar, de mostrar minhas ideias, depois fazer uns recortes, mandar para os amigos para ver nossas ideias políticas. Eu estou sem pressa. Não estou querendo forçar ninguém a votar em mim. Vou trabalhar com a força das ideias, com a força da candidatura, do pensamento, e vou deixar os jovens, a sociedade livre para decidir. Nós não temos alternativas para o Senado. Tem. Está aqui. Você pode não votar na alternativa, mas dizer que não tem, tem. Né? Então eu acredito que, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no estado do Acre já há algum tempo, né, o compromisso que nós temos com a democracia, não é compromisso de palavra, é porque eu sei da importância da democracia. Eu sei a longa história da humanidade para afirmar valores democráticos na sociedade. Sei da importância desse regime. Eu sei da importância de um poder legislativo, da importância do poder judiciário, da importância de um poder executivo. Eu sei desses valores que não foram conquistados assim, a meia boca, vamos aqui se reunir, vamos declarar esses valores. Isso tem uma história de muitas lutas, de muitas evoluções, de muitos combates para a gente poder chegar a uma sociedade livre. Ou, claro, mais liberdade ainda tem pela frente para que a gente conquiste. Mas é nesse ambiente de democracia que um podcast desse pode existir, que uma profissão da advocacia pode existir, que os parlamentos podem existir, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, esses são valores que muitos políticos não têm a noção, né, desses valores importantes para a sociedade. Eu sou, acima de tudo, um democrata. Eu não me considero, vamos dizer, se o cara pergunta qual é a minha ideologia, eu digo, a democracia é a minha ideologia. Porque se tiver, por exemplo, um socialismo autoritário, eu não sou uma pessoa que defende um socialismo sem democracia. E se tiver um capitalismo sem democracia, eu não defendo um capitalismo sem democracia. Então, eu me perguntando para mim mesmo, qual é a minha ideologia? Acima de tudo, eu sou um democrata, que converso com os outros democratas, seja de esquerda, seja de direita. Vamos sentar na mesa, vamos dialogar. Nós temos a capacidade suficiente de encontrarmos soluções para as crises políticas, para as contradições, para os conflitos, por meio da palavra, por meio do entendimento, por meio de sentar na mesa e a gente negociar uma convivência em sociedade, das forças políticas, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar, não vamos guerrear, não vamos se matar, não vamos viver sobre um regime de intolerância, né? Que nega o direito do outro de ter um partido, de ter uma religião, de ter uma forma de vida que lhe agrade
e que seja feliz. Eu posso pensar diferente e ser respeitado por isso, né? Exatamente. Uma palavra que resume minha atuação de visão política é pluralismo. Sim. Pluralismo. Eu sou uma pessoa plural. No campo da religião, no campo da política, no campo da filosofia, eu defendo o pluralismo. O direito do outro de existir, o direito do outro de pensar, o direito do outro de falar, o direito do outro de ser feliz. Então, é algo que resume a minha forma de ver a sociedade. O governo deve existir para garantir essas liberdades públicas. O Estado precisa continuar com a sua laicidade, ser laico, não se misturar com religião, ao mesmo tempo garantir o direito de todas existirem. E demagogia não é uma bandeira que eu levanto. Eu não levanto a bandeira. Quase votando no Sanderson, viu? Tô quase votando no Sanderson. Mais um pouquinho aqui e vai conquistar meu voto. Não. Falar agora do Nilson, né? Que é o candidato a governador na chapa do Sanderson. O professor Nilson Euclides, que é um intelectual. Você falou muito bem dele, né? Ele é muito inteligente, é meu colega, a gente já esteve mais próximo, né? Mas aí, com a minha ida para São Paulo, eu acabei me afastando de muita gente, mas quero retomar a convivência e conversar. É bom até trazê-lo aqui. Sim, claro. Né? Mas o que eu quero dizer e perguntar, Sanderson, é como se deu a união de vocês, né? Porque pensam muito parecido, né? Tem muita coisa em comum. Como é que está sendo? Tem conexão, né? Como é que está sendo esse trabalho e esse momento para você? Rogério, nós fomos militantes juntos na Universidade Federal do Acre. Ele fazia as ciências sociais, eu fazia história. Então nós somos contemporâneos praticamente de universidade, nos conhecemos naquele período. E o professor Nilson é uma pessoa que tem um pensamento progressista. Então se você for ver, todas as pessoas que têm um pensamento progressista, eles se parecem muito nas ideias, na defesa das pautas sociais, principalmente, né, que é um distintivo de um pensamento de esquerda, é a defesa das pautas sociais. Então, no geral, 80%, 90% do meu pensamento é alinhado com o do professor Nilson Euclides, que é um doutor mesmo de formação acadêmica. Isso é um diferencial também, viu, Com certeza. O Aderian? Porque de todos os candidatos ao governo, ele é o único doutor puro sangue, né? Puro acadêmico, sangue, né? Puro sangue. É um pensador, é um intelectual, é um elaborador de políticas. E um homem desse, se for eleito para o Estado do Acre, não tem um grande gestor, um grande pensador no comando do Estado. Agora, uma coisa é certa, ele vai dar o debate, ele vai participar dos debates, ele vai fazer bonito. As pessoas estejam preparadas. Porque não é um candidato qualquer, é um candidato preparadíssimo. Eu tenho dito que é o candidato mais preparado a governo do Estado. A pessoa pode até não votar nele, mas que é o mais preparado, as pessoas vão dizer, esse cara aí é o mais preparado. Tu acha que o povo está preparado para ter um candidato com esse perfil? Olha, são tempos de mudanças. Como nós estávamos falando no início, política é um negócio assim meio assustador. Às vezes, uma semana, 2 semanas, assusta as pessoas. Sim, né? O que acontece. E no Acre é um negócio assim muito. É difícil uma eleição que não tenha surpresa. Já há muito tempo no estado do Acre, né? Então, tá na mesa a candidatura dele, a minha também, a pré-candidatura, né? E de repente o povo se engraça da gente, né? Vai com a cara dele, vai com a minha. E quem sabe, né? Nós estamos apostando nisso aí também. Mas acima de tudo, nós estamos apostando na força das nossas ideias. São ideias clássicas, que não perdem valor. Na última eleição para Senado, a gente teve uma revolução, né? Com o Minoro, né? Surpreendeu muita gente, né? Surpreendeu, exatamente. E com estrutura bem pequena, né, cara? Bem pequena. Os candidatos que são oriundos da academia, né, do mundo acadêmico, né, como o Nilson, o Sanderson, o Minoro, sim. Eles têm uma vantagem do ponto de vista de ter ao seu lado a ciência. Né? Uhum. Então, o que eu sinto falta também é que a ciência ela é pouco usada na política. A ciência que eu falo, vou dar um exemplo prático. Hoje, na Universidade Federal, nós temos lá inúmeros projetos de mestrado, doutorado, monografias, muito conhecimento produzido, mas que não é absorvido pela política, porque isso poderia virar solução prática na vida das pessoas. Sim. Exatamente. E parece que a academia ela fica invisível. Rogério, você falou num ponto fundamental e eu vou falar uma coisa aqui que o Aderian vai concordar comigo de plano, porque ele é leitor de um escritor chamado Napoleon Hill. Sem dúvida. Né? Um livro do Napoleão. O Napoleon Hill. Um dos princípios do Napoleon Hill é o mastermind. Sim. Que é exatamente isso aí. O líder, ele não precisa saber de tudo, não, mas ele precisa usar as capacidades, as inteligências, se cercar de pessoas capacitadas para resolver os problemas de sua empresa, do seu país, do seu estado. E está aí a universidade, com grandes profissionais, com pessoas capacitadas, gente no estado do Acre, que a gente pode chamar para poder administrar o estado. Mas o líder precisa ter essa perspectiva.
Se o líder não tiver essa perspectiva do mastermind, de aproveitar as inteligências para administrar, ele não sai do lugar. Ou chama pessoas incapazes para lhe auxiliar. Porque o talento do líder é mostrado pelas pessoas que estão ao redor dele, que estão lhe assessorando, que estão nas secretarias, que estão nos cargos de confiança. Então é isso que a gente tira a estatura do líder, do pensamento do líder, é por quem ele coloca na frente para conduzir as coisas. Aí a gente vai ver se ele tem responsabilidade, se ele não tem, se aquilo só é politicagem, se aquilo é só busca por poder, luta pelo poder. Então isso diferencia líderes, né, de outros, né? Líderes e líderes. Né? Vamos dizer, diferencia os adultos das criancinhas, das pessoas que a gente tipo dá um brinquedo para eles administrarem, né? Um estado, um país, né? É tipo um brinquedinho para eles administrarem. Quando você, volta no que eu falei, põe as coisas de forma maniqueísta, né, esquerda e direita, empobrece o debate. Mas eu sou obrigado a dizer que a esquerda, nisso, leva muita vantagem em relação à direita, porque a esquerda pega uma pessoa e manda ela fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, capacita a pessoa, ensina ela a pensar e produzir conhecimento. E aí muita gente esbraveja contra a esquerda, mas não faz o que é para ser feito. Não faz o beabá, né? Tem que se preparar, exercer o poder demanda conhecimento da realidade. E nisso os progressistas nadam de braçada. Existe pesquisa, não é só conhecimento do Google, né? Como alguns setores da direita fazem, pesquisa aqui já sabe o que é a esquerda, pesquisa aqui já sabe o que é socialismo, pesquisa aqui já sabe o que é social-democracia. Isso demanda pesquisa, estudo, leitura de pensadores, formação. A formação intelectual demanda tempo, né? Porque é algo sistemático a formação intelectual. É forte. Você fala muito de filosofia, fala muito sobre a Grécia, lê muito sobre isso. Mas qual é a tua relação com Deus? Desde pequeno eu tenho uma relação bem íntima, assim, na minha forma de ver, né? Até onde eu posso alcançar com Deus. Eu fui uma pessoa que sempre rezou muito. Desde criança eu participava da igreja. E eu não me lembro assim de dormir uma noite sem rezar, de levantar sem rezar. Então tenho um apego à oração, eu gosto de rezar. Teve um período que eu passava quase 1 hora para poder dormir à noite, de tanta oração que eu rezava. Eu digo, eu tenho que dar uma mudada nisso aqui, porque senão, não sei. Era Salve Rainha, era Creio em Deus Pai, era Pai Nosso. Rapaz, era tanta oração que dava 1 hora mesmo. Mas funcionou. E aí eu fui resumindo, e foi difícil eu largar essas orações todas assim e encurtar, né? Porque estava já virando também uma coisa automática. Rezar automaticamente também não funciona. Se a gente reza o Pai Nosso, tem que sentir, degustar cada palavra. Não pode ser só um negócio automático. A verdadeira oração é quando a gente diz Pai Nosso e sente que ele é um Pai Nosso. Não é só meu, ele é também da pessoa que eu não gosto, ele não é todo mundo. Então ele tem que degustar o significado espiritual das orações para que elas... muito mecânico. Mecânico, né? Ou igual muitas vezes as confissões de antigamente, né? Vai lá, reza 10 Pai Nosso e tá perdoado. Eu ainda me confessei e ainda vi o padre dizendo isso para mim. Vai lá, meu filho, e reze 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Eu ainda cheguei a... Já se confessou? Já. Eu acho que assim... Eu cheguei a me confessar. O conflito, né? E aí eu vou falar um pouco do que eu sinto. O conflito entre o saber e o não saber. Isso já me atrapalhou muito na minha vida. Às vezes eu estava num lugar de não saber e tinha conflito com quem sabia, e às vezes era o inverso. Aí isso é um desafio. Como é que é isso para você, Sanderson, que é uma pessoa que tem um saber, mas que obrigatoriamente se relaciona com pessoas que estão um nível abaixo e muitas vezes até pessoas absolutamente ignorantes do ponto de vista de não ter esse saber. Aí entra no emocional, né? Você tem que ter equilíbrio emocional. Como é que é para você? Às vezes eu recebo uma crítica ou outra das pessoas, tu tá muito intelectual. Mas, por incrível que pareça, onde eu chego as pessoas entendem o que eu falo. Sim. Por exemplo, o júri. Os júris são pessoas que não têm formação jurídica. E eu venho convencendo os júris. Claro, eu perco um júri, ganho outro. Mas as pessoas que estão ali me entendem. Me compreendem. Eu venho da uma família simples. Eu vivo no meio do povo. Eu não vivo encastelado em nenhum palácio. Eu tenho contato com pessoas simples no meu dia a dia. E eu não falo juridiquês, nunca nem gostei de falar o juridiquês. Eu sempre falo de forma que a pessoa entenda. Eu entrei com um pedido para ali soltar, ao invés de habeas corpus, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso. Né? Vai escrever, é totalmente diferente a palavra que escreve. Então eu procuro ter uma linguagem
é simples também, que é a minha própria linguagem, não é que eu procuro ter, que eu também sou uma pessoa do povo, né? Eu vim do povo e trabalhei muito para poder me informar. Teve um período aqui que eu vivi em Rio Branco que eu me sustentava com os sabonetes que minha mãe mandava, por exemplo, né? Para poder me alimentar. Eu morava na residência estudantil e não tinha dinheiro, mas tinha muito sabonete que ela me mandava, que ela tinha um comérciozinho, muito sabonete, pasta, assim, dessa altura aqui. Aí à noite eu ia ali perto do terminal e pedia pro cara para ver se ele queria trocar ali um quibe por um sabonete, ou eu trocar um sabonete por um Nescau, para eu poder me alimentar. E assim eu me alimentei durante muito tempo, né? Então, quer dizer, a gente sabe o que é o sofrimento do povo. Tu veio para Rio Branco sozinho? Eu vim sozinho, morei um tempo com minha tia e depois eu resolvi morar só na residência estudantil ali na Cadeia Velha. Aí foi um momento que eu passei muitas dificuldades para poder sobreviver. Aí passei um tempo, aí arranjei uma bolsa, as coisas foram melhorando, né? Então, para o povo a gente tem que falar de forma simples, porque a gente também é do povo. Agora, quando existe também uma linguagem mais apurada, eu acredito que a gente pode também falar de uma forma mais apurada, pelas leituras, pelas pesquisas, dependendo de cada auditório. Tem um pensador belga chamado Chaim Perelman. Ele diz que o grande orador, o que distingue o grande orador é a capacidade dele entender a multiplicidade dos auditórios. O auditório é toda aquela pessoa que ouve o orador. Se ele está no meio do povo, ele fala igual ao povo. Se ele está no meio dos intelectuais, ele fala conforme os intelectuais. De acordo com o ambiente. Se ele está num programa de entrevista, conforme aquilo ali. Numa igreja, conforme... É isso que forma um grande orador. Ele não fala do mesmo jeito para todos. Ele adapta a linguagem a cada tipo de auditório. Cada situação, né? Cada situação. Então, eu falo com o povo normalmente. Exatamente porque eu sou do povo. E a própria democracia, Abraham Lincoln já dizia, né? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Hoje você olhando para trás assim, você conquistou tudo que queria ou acha que tem muito mais para conquistar? Eu sinto alguma coisa no meu interior que eu ainda preciso conquistar. Eu sinto um chamado dentro de mim que tem alguma coisa que eu ainda preciso conquistar. Não sei muito o que é, não sei se está ligado à política, mas eu sinto que há um chamado para eu realizar alguma coisa ainda maior do que eu imagino. Eu não sei o que é, mas é apenas uma sensação interior. O Sanderson tem quantos anos hoje? 45. Novo, né, cara? Mas isso é apenas uma sensação, né? Tem Eu tenho 44? 44. É apenas uma sensação. De repente... Eu sou o ancião da mesa, então. De repente é uma ilusão minha, né? De repente é uma própria ilusão minha. Acho que é uma Mas é algo que condição humana, brota do interior da gente. Todo homem Eu acho que que busca se melhorar, ele vai ter sempre esse ideal Todo de dia evoluindo, construir cara. mais, né? Construir mais. E algo que não fique só nele, né? Que Sim. seja para o coletivo. Tá? Dizem que quando Alexandre o Grande chegou na tumba de Aquiles, ele chorou, né? Chorou porque Aquiles já tinha realizado muitas coisas na vida dele, na idade que Alexandre tinha. E ele chorou porque não sabia que ia alcançar os grandes feitos de Aquiles, né? Então é um pouco a sensação que eu tenho, né? O que é que eu ainda vou fazer para deixar minha contribuição para o Acre, para a humanidade, né? Parece uma ambição muito interior, mas às vezes eu me pego assim, né? O que é que eu vou deixar sensação de que eu posso fazer mais, né? o que é que eu vou deixar de imortal, o que é que eu vou deixar como referência, o que é que eu vou deixar para a sociedade. Então tem essa sensação viva dentro de mim. Aquela sensação de que as pessoas vão falar de mim quando eu partir daqui. Exatamente. O que é que eu vou deixar? Qual é a minha contribuição para a sociedade, né? Talvez não seja nenhuma, mas tem dentro de mim alguma coisa nesse sentido. Né? Forte, né? Eu acho assim que essa janela para a espiritualidade, né, que a filosofia nos oferece, ela acaba dando a gente uma visão do metafísico, do que está ali, no que não é físico, sensorial, né? Então, assim, eu penso, eu imagino e eu sinto que a mecânica da vida, eu estou indo bem longe, que é para dizer que o Acre está precisando de pessoas que estejam dispostas a fazer esse algo mais que você tem dentro de si como sensação. E um caminho é a política. Existem outros, você é um empreendedor, né? E assim, obrigatoriamente, o Sanderson, o professor Nilson, outras pessoas vão ser chamadas a dar tudo de si, a dar um pouco mais de si, no sentido de reconstruir esse Estado, essa nação, esse planeta, porque no caminho que a sociedade está indo, a gente vai se destruir daqui a algumas décadas. Então, se a gente não fizer essa reflexão hoje, agora, e não fizer esse movimento de mudança de rumo,
não vai sobrar nada. Eu falei aqui outro dia, o Sanderson, eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com pau e pedra, porque não vai sobrar nada. Então, eu acredito muito nisso, cara. Eu hoje vivo a minha vida pautada nisso, procurando o lugar onde eu vou poder contribuir no sentido de reconstruir a sociedade, a visão de mundo, a relação entre as pessoas, porque falta acontecer o quê para a gente fracassar totalmente como civilização? Eu sei que tem muita coisa boa ainda no mundo, mas, poxa, enquanto hoje milhões de pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, a gente vai ficar fingindo que a vida é um mar de 33 rosas? milhões, né, de brasileiros passando fome. E gente esbanjando, né? Gente esbanjando. Então, assim, 11 milhões de desempregados. Isso é o que me motiva. Eu acho que é o que motiva todos nós a Sim, fazer claro. um pouco mais, né? Então eu acredito muito em perfil como o seu, Sanderson, e eu torço para que você esteja sendo protagonista nessas eleições. De Muito coração, grato, cara. muito grato. Você tocou num ponto interessante que eu tenho falado um tanto. Perfil. Eu estou querendo trabalhar o perfil. Quero mostrar para o eleitor que tem um perfil. Se ele se identificar com esse perfil, tem um candidato que ele pode Tem uma confiar, opção, buscar, ter opção, né? Sim. É o meu perfil. E isso aí não vai ser com pressa, né? Vamos mostrar também. Eu não sou um candidato que nasceu ontem, apareceu do nada. Há mais de 20 anos eu tenho dado entrevista, falado, as pessoas me conhecem. Então não é um candidato que vem do nada, né? Então tenho as minhas raízes acrianas, tenho meu serviço prestado ao Estado do Acre. Então eles vão saber quem é, né? O candidato. fala Da onde aí. é que veio? E não vão perguntar de onde é que veio, porque as pessoas, Já sabe. de alguma maneira, já me sabe. conhecem, né? Falar em raiz, teus pais, assim, eles eram agricultores, comerciantes? Meu pai, ele é agricultor, depois comerciante, né? E minha mãe é funcionária pública, né? Mas depois de um tempo, assim, minha mãe arranjou um trabalho, né? Mas minha família, ela é ligada à lavoura, à agricultura, né? Como a maioria do povo Tarauacá. O povo Tarauacá, quase todo mundo tem uma coloniazinha que cria o porco, a galinha, né? Eu nasci nesse ambiente aí também. Isso te forçou a vir para Rio Branco para criar algo mais, assim? Ou... Isso, eu queria me formar, eu queria estudar, eu Sim. queria crescer, eu gostava de ler, então eu via história, eu não sei nem como é que aconteceu isso, me engraçar tanto por história, mas aconteceu, e eu escolhi história consciente do curso que eu queria fazer, porque antes eu tinha passado em letras, lá para Tarauacá, ia ter o curso de letras, eu passei lá. Caraca, show. Aí eu fiz o curso de História para me formar em História. E na época, o curso de História era um dos melhores cursos da Universidade Federal, que tinha mais doutor e mais mestre. Era o curso mais qualificado. Tinha grandes nomes como o professor Pedro Martinelli, por exemplo, né? Realmente, o curso de História projetou, Um livro A Batalha da Borracha, que é um livro muito conhecido, né? projetou muita gente boa. Agora, o Sanderson, indo nessa linha, né, como é que você enxerga as questões práticas do Acre? A gente já falou um pouco, mas eu quero me aprofundar mais, porque na política você tem que ser pragmático, tem que resolver os problemas Sim, das pessoas. sim. Aí é onde entra a ação direta. Como é que você vê isso, os desafios que a gente tem, emprego, saúde, educação, essas coisas básicas que o Estado tem que oferecer. A primeira coisa é que a gente já tocou nesse ponto, né? Mas agora mais especificamente. Primeira coisa, eu posso dizer que alguma coisa de educação eu conheço, alguma coisa de cultura eu conheço, né? De economia, mas nós temos que ter praticidade na resolução desses problemas. Não é o senador e não é o governador que vai resolver tudo. Ele precisa ter pessoas que sejam capazes de resolver o problema das pessoas. Um secretário de educação que resolva o problema da educação, um secretário de obras que resolva o problema das construções. Então, parte por aí, de um pragmatismo de ver resultado, de exigir resultados, de pedir resultados e mostrar para a sociedade. A melhoria da vida do povo, ela tem que estar sendo sentida diariamente. O povo tem que sentir que tem governador, o povo tem que sentir que tem prefeito, que tem secretário de obras, que tem gente que coordena, que tem gente que está de olho administrando as coisas. O povo, cidadão simples, tem que sentir o poder público. Olha, aqui o poder público está passando. Aqui minha rua está arrumada, aqui o esgoto foi bem feito, aqui o secretário atendeu uma reivindicação do bairro. O povo tem que sentir o poder. O povo hoje não sente isso. O povo vê isso como distante. Onde está esse povo? O que é que esse povo está fazendo? O que é que esse povo está dizendo? Porque os benefícios não têm chegado neles, né? Então o aluno da escola pública tem que sentir, a pessoa que vai lá no pronto-socorro tem que sentir os benefícios, tem que sentir a mão do Estado ali trabalhando, preocupado em melhorar essas condições práticas da vida do povo. Hoje poetas, músicos, produtores culturais, as pessoas estão praticamente abandonadas, desvalorizadas.
E quantos jovens a gente não tiraria das drogas, das facções criminosas, incentivando o esporte, incentivando a arte, incentivando a criatividade, É muito legal, desenvolvendo a inteligência, trazendo para desenvolver suas potencialidades interiores, mostrando que é outro caminho, criando oportunidades de trabalho para esses surgir esses novos jovens. Sanderson, né, em Rio Poder Branco, no surgir estado. pessoas exatamente que tenham perspectiva de vida. Sim. Olha, aqui no Acre nós temos perspectiva de vida. E não ir embora do Acre, né? É triste quando alguém que é filho da terra vai embora porque a sua terra-mãe não tem mais o que lhe oferecer. Lhe desamparou. Isso é muito triste para um acriano. Ter a sua terra-mãe sem condições mais de lhe sustentar. E ter que procurar outros estados. Isso é muito triste, é muito humilhante. Nós temos que fazer com que o acriano se orgulhe de ter essa terra como mãe, de ter nascido aqui, de se sentir valorizado, de ser um estado que cresce, ter um estado que tem visibilidade. O acriano é apaixonado por nossa terra, né, cara? É apaixonado, e isso é uma característica, essa acrianidade. Nós estamos perdendo um pouco essa acrianidade. Por quê? Porque a desestrutura que está em governo, em prefeitura, a desestrutura que está, a falta de perspectiva que nós temos na política. As pessoas se desiludem. E nós estamos vendo a quantidade de pessoas indo embora do Acre, e isso não é boato, isso não é fuxico. Cada pessoa praticamente tem alguém, um parente, um amigo que está indo embora. Eu mesmo tenho. Então eu posso constatar a realidade disso observando as coisas, né? Então é um momento triste da nossa história. Nós precisamos chamar esses acrianos de volta. Nós precisamos dizer que aqui nós temos perspectiva de vida e de felicidade, nossa maneira acriana de ser. O pensamento da direita colocou a ideia de que o capitalismo resolve todos os problemas. De que quando o dinheiro estiver circulando, a riqueza está sendo criada, então todos os problemas estão resolvidos. E não é assim. Não é assim. Porque a camada mais pobre da população não tem acesso, não partilha dessa riqueza. E aí é onde entra o papel do Estado. Aí me parece que depois de alguns anos de decepção, a sociedade está começando a enxergar que não é assim. Que não é assim. Algumas pessoas da direita dizem assim, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pessoa a pescar. Não é que dizem assim? Mas nem sempre isso aí é a solução, não. Eu concordo, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pessoa a pescar. Mas antes, para que ela possa pescar, ela tem que se alimentar para poder ir lá no rio, pescar o peixe, ela tem que ter condições de comprar o anzol, ela tem que ter condição de ir lá onde ela vai pescar. Ela tem que ter a estrutura mínima que o Estado possa fornecer para ela poder se desenvolver, de alimentação, de educação, de cultura, de saúde. E aí é que o Estado deve ser provedor. O Estado não pode abandonar a sociedade e deixar tudo nas mãos da iniciativa privada. Eu não defendo isso. Eu defendo a educação pública, eu defendo saúde, eu defendo o SUS. São essas pautas que eu quero deixar bem claras para a população, que isso vai ter influência na vida deles. Sim. Porque se ele colocar um senador lá no Congresso Nacional que defenda a cobrança de mensalidades, ele está tirando muitas vezes a oportunidade do filho dele de ir para a universidade. Um senador que defende a privatização da educação, que defende menos Estado na saúde, ele mesmo está se prejudicando. Então, o eleitor ele tem que ver o que o seu candidato, principalmente um senador e um deputado federal, está defendendo. E eu quero dizer bem claro para a sociedade desde o início o que eu defendo. Eu defendo democracia, eu não defendo fechamento das instituições, eu defendo a educação pública, eu defendo o SUS, eu defendo os programas sociais, eu defendo os direitos trabalhistas, eu defendo os direitos humanos. Então isso vai diferenciar muitos candidatos de outros. E isso pode ter repercussão diretamente na vida do jovem, a depender do senador que você coloca para representar o nosso estado do Acre. É muito séria a escolha de um senador, porque o poder de um senador é muito grande, principalmente quando ele é articulado, principalmente quando ele tem essa condição de liderar, né? Um senador acriano, ele pode ter um perfil de liderar, inclusive, um senador acriano poder. Tem o peso de qualquer senador de qualquer lugar do Brasil, né? É um poder muito forte, é um poder muito sério. O acriano tem que pensar 2 vezes antes de colocar uma pessoa para Senado. Sim. Às vezes, eu vou votar no fulano, o fulano às vezes já foi, tem que dar oportunidade para outras pessoas. Às vezes a pessoa já foi senador, dá oportunidade para outro. E às vezes o outro não defende pautas sociais, às vezes o outro só quer defender pautas da elite. Não quero dizer que não possa ser defendido pautas de todas as classes sociais, porque quando o governo ele apenas privilegia uma classe, ele cria revoltas, conflitos, cisânia. Sim. O governo ele tem que dialogar com todas as classes, classe trabalhadora,
classe do empresariado, Sim, claro. os agropecuaristas, ele tem que ser essa capacidade de conciliar valores. Ele, de alguma maneira, ele tem que ser ali uma espécie de mediador, de conciliador. Até aqui eu atendo vocês, mas até aqui já tem o direito desse povo aqui, dessa classe. Vamos tentar aqui entender, vamos dialogar, vamos caminhar juntos aqui de mão dadas, até onde a gente pode ceder. Agora, se ele faz uma opção direta só pelos ricos, ou se faz uma opção direta só pelos pobres, às vezes esquece também quem precisa desenvolver, tem que ser um grande conciliador, um grande moderador. O líder que não sabe dizer não, ele enfrenta muita dificuldade, né? Enfrenta muitas dificuldades. Tem que também dizer não, né? Para algumas propostas que lhe são feitas, para algumas coisas que lhe chegam, né? Sim. Ele precisa ter essa autoridade para dizer não. Porque às vezes a autoridade é tão rasa que nem poder para dizer não ele tem. É verdade. Eu queria, assim, uma análise sua, Sanderson, do papel das instituições que tem o papel de fiscalizar, né? Os órgãos controladores de forma geral, porque em alguns aspectos foram infiltrados, né, ideologicamente. Tem as questões de corrupção, que isso aí é inerente ao ser humano, né, não dá para se livrar completamente. Então são situações pontuais que, quando você vê o quadro geral, compromete. Como é que você vê isso? A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela está perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste.